Meu nome é Samuel Vasconcelos Silva de Carvalho, eu tenho 25 anos, sou do Ministério Luz para os Povos desde que eu me entendo por gente, na verdade há 24 anos, né? E esse ministério fez muita parte da minha vida, continua fazendo ainda. Eu louvo a Deus por essa família da qual eu tenho em Cristo Jesus. Hoje eu estou aqui para testemunhar um grande milagre que o Senhor fez na minha vida. Um deles, e eu creio que o Senhor ainda fará muito mais, porque eu creio que os filhos do Senhor, eles continuamente experimentam do amor de Deus a cada dia. E eu vejo que isso é um privilégio para poucos, né? Quem dera se todos reconhecessem a grandeza do Senhor Jesus e compartilhassem disso na sua vida, no seu dia a dia. E hoje eu estou aqui para testemunhar então esse milagre. E ele se dá no dia 25 de julho do ano de 2016, né? Nós estamos em 2017, o ano passado. Há mais de 5 anos, né, eu sou ciclista, né, teve um período da minha vida que eu precisei me ausentar pelos estudos, né, e retornando então às atividades, né, finalizando aí a faculdade, eu retornando às atividades, no dia 25 de julho do ano passado, eu sofri um grave acidente. Eu estava voltando de um treino da qual eu estava fazendo, de rotina, e eu voltando desse treino, era por volta de umas 8h40 da noite, um ônibus entrou numa rua, né, e me pegou de cheio, né, fazendo uma curva. E eu fui parar para debaixo desse ônibus. E uma coisa que eu lembro no acidente foi: Senhor, isso não está acontecendo comigo, eu não estou acreditando no que está acontecendo comigo. Né? Para mim foi uma surpresa, não esperava. Eu acho assim que na vida a gente nunca espera que vai acontecer algo, né, dessa grandeza com a gente, né? Numa situação dessa conosco. Né? E às vezes a gente então se depara numa situação como essa, do qual nós realmente não temos forças, realmente nós não podemos fazer nada, só realmente esperar nas mãos de Deus, né? E eu, nesse período, eu confiei totalmente no Senhor, porque eu sabia de onde eu vinha, né? E eu sabia também para onde eu ia, mas eu também pensei naqueles que estavam próximos de mim, sobretudo a minha mãe, né, que é uma grande mulher e é uma pessoa que necessita também muito de mim. E eu esses dias até conversando com ela, falei assim: mãe, uma das primeiras pessoas que eu pensei no dia do acidente, né, foi na senhora. Né, e eu realmente pedi para que o Senhor não me levasse naquela hora, naquele dia, né, porque eu pensei muito, né, como a senhora necessita muito de mim, né, e eu não poderia deixar, né, e foi uma das coisas que eu pensei na hora também. E o Senhor foi misericordioso comigo demais nesse acidente, né. Então esse ônibus virou, né, me pegou de lado, né, numa curva que ele fez. Creio eu que ele não deve ter visto, não sei o que aconteceu, né? E me pegou de cheio, eu parando então para debaixo desse ônibus. E aí eu lembro de tudo, eu não fiquei inconsciente, graças a Deus. Também não quebrei nada, né? Graças a Deus. Numa gravidade de um acidente desse, até os médicos eles se espantam, porque o comum mesmo é que a vítima de um acidente desse geralmente sai muito quebrado, né?
A situação ela estava ali, né? Foi muito grave, né? E eu tive então uma queimadura por abrasão, uma queimadura de terceiro grau, segundo e terceiro grau, muito forte, comprometendo uma das coxas minhas, que é do lado esquerdo, e um rompimento da parede abdominal interna. Então meu abdômen inchou muito, né? E os primeiros olhares da equipe de bombeiros foi para esse trauma, né, nessa região abdominal, né? Algum risco de comprometimento dos órgãos, né? E a grande preocupação ali estava iminente para com essa região. E eu só ouvia, lógico, né, os comentários, porque eu não conseguia me mexer, né? Fiquei muito machucado, estava muito dolorido. E eu só pedi a Deus que o Senhor me livrasse mesmo naquela noite, me guardasse mesmo. Mas uma coisa, eu tinha assim, muito convicto, é que eu não ia naquela noite, né? Eu sentia a paz, mediante a todo esse caos, eu sentia uma paz interior, né? Porque eu sabia que eu estava sendo cuidado pelo Senhor. E aí eu creio que isso foi um ponto forte para mim, passar esse primeiro impacto, esse primeiro momento. E ali eu não conseguia, né, já pensar em mais nada, só esperar mesmo a equipe de resgate e tudo mais. Me recordo que na época, era até um irmão da nossa igreja que estava próximo a este local, como foi muito próximo da minha igreja. Então, coincidentemente, ele estava lá naquele dia. E ele foi um dos que ficou ali tentando me chamar a atenção, né, me reanimando ali naquela situação e tudo mais. Foi uma pessoa de Deus ali naquele lugar, foi enviado de Deus para estar naquele local. E eu louvo a Deus pela vida dele. E foi assim, né? A primeira instância nós fomos pro Hugo, né, aqui de Goiânia, e lá foi feitos os primeiros procedimentos, os médicos, né, tudo isso que eu estou contando para vocês, boa parte foi depois que eu saí, e aí às vezes os familiares, né, comentam e tudo mais, e os médicos falavam assim para eles: olha, o problema do teu filho é muito grave, né, estejam preparados para o pior, porque talvez ele não sobreviva. Foi muito grave, o abdômen dele está muito inchado, a gente vai ter que fazer uma laparatomia, que é uma abertura, né, na parede abdominal, para a gente investigar essa situação, porque pode ter algum órgão aí perfurado, né, alguma hemorragia interna, e fica no aguardo. Se vocês têm essa fé, né, tão forte, orem bastante, põe nas mãos de Deus, porque o caso dele é muito grave. E eu ali então fui para a sala de cirurgia, né, e enfim, entreguei nas mãos de Deus, porque eu não podia fazer nada, né, e o Senhor então operou grandemente sobre a minha vida. E aí eu fiz os primeiros procedimentos, né, a gente ficou ali no Hugo, fiquei internado na UTI em torno de um mês não, desculpa, perdão, por volta de uma semana na UTI, né, e depois de uma semana eu fui para a enfermaria, já num estado melhor, fui para a enfermaria, fiquei lá na enfermaria por uns 4 dias, e eu lembro que nesses 4 dias, foi quando eu ainda que eu tenha entregado tudo às mãos de Deus, foi a hora que, sim, caiu, né, a ficha, vamos dizer assim, de tudo que tinha acontecido, porque na hora acontece muito rápido, é momentâneo ali, então você não tem como fazer nada, você só pensa que você pensa em melhorar cada vez mais, né, o que vai ser de mim daqui para frente. E aí depois que eu tinha estabilizado tudo na UTI, fui para a enfermaria, no terceiro dia, foi um dia assim que tudo veio na minha cabeça e foi um momento assim de clamar mesmo ao Senhor, né?
Foi quando eu tive aquela sensação assim de medo mesmo, medo daquilo que poderia vir, né? As ansiedades, a ansiedade, o medo, né? Foi começando a ter aquele abatimento, né, do momento, né, as incertezas que poderiam acontecer comigo daqui para frente, né? Porque os médicos falavam assim: ele tem risco de amputar a perna. Ele não tem risco de amputar a perna. Graças a Deus, ele não quebrou nada. Graças a Deus, não rompeu nenhuma artéria femoral. Então, eu fiquei ouvindo aquilo ali. E nada de uma incerteza, né? Então, tudo isso para mim foi gerando uma grande ansiedade. Então, eu lembro que nesse terceiro dia eu chorei demais. Eu tinha acabado de fazer o curativo, né? O curativo era muito extenso, e eu chorei bastante. E eu falei assim: Senhor, eu vou entregar nas tuas mãos, não tem como eu fazer mais nada aqui. Você está entendendo? Eu não tenho forças para continuar. Na verdade era essa, eu entreguei assim totalmente nas mãos de Deus e falei assim: seja feita a tua vontade na minha vida. E só esperei, irmãos, o melhor de Deus, né? E eu sabia que o melhor de Deus estava por vir. E durante esse processo, cogitava pela equipe médica de fazer uma transferência comigo lá para o UGOL, né, que era um hospital recente, iria completar um ano aí de aberto, um outro hospital público também, muito bom, porque lá era referência em queimadura. E aí a equipe falava assim: olha, a gente está tentando encaixar você lá, ver se tem uma vaga, porque ainda está muito cheio, né? A gente precisa a secretária liberar, enfim, aquele processo burocrático. Eu falei assim: Senhor, se for da vontade do Senhor, o Senhor vai providenciar, né? Eu creio nisso e vou esperar aqui no Senhor, porque eu sei que Tu tens o melhor para mim, né? Se não tem razão do porquê eu sair deste lugar para um pior, né? Então, se eu for para lá, eu sei que é da vontade do Senhor, é algo melhor para mim. E assim eu esperei, né? No quarto dia, saiu a liberação. E aí foi quando, então, eu tive essa transferência, fui para o UGOL, né? Lá no UGOL foi o meu, vamos dizer assim, o meu descanso mesmo, porque sabe quando é experimentar do amor de Deus nos mínimos detalhes? Foi o que eu experimentei, né? Desde a recepção até a alta hospitalar, né? Toda a equipe muito bem treinada, né? A incerteza, né, de ir para um lugar que talvez não poderia me acolher tão bem, mas que eu também sabia que o Senhor tinha o melhor. E falar assim para vocês que experimentar do melhor de Deus é a melhor coisa que se pode ter, né? O cuidado, você vê o cuidado, né, na prática, foi uma grande experiência na minha vida, né? E eu louvo a Deus, né, por aquela equipe, eu louvo a Deus por todos aqueles, né, inclusive esta igreja da qual eu pertenço hoje, que é a família Luz, né, Luz para os Povos do Conjunto Itatiaia, que dobrou os joelhos mesmo durante todo esse tempo e orou para que o Senhor pusesse a mão e, né, de certa forma me curasse e guardasse, né, as minhas pernas, né, que é que eu creio assim que todo esportista ele preza pelo seu membro mais importante, né? Então, durante toda essa situação, o membro mais importante que eu prezava sempre foi a minha perna. Então, como a igreja toda sabia que eu era esportista, os joelhos dobraram mesmo, e o Senhor ouviu, né, o clamor dos nossos irmãos, e graças a Deus eu saí desse quadro de amputa ou não amputa a perna, porque a infecção está muito alta e não abaixava. E o Senhor pôs as mãos e providenciou nessa estabilização
o mais rápido possível. E desde então, eu tive alta no dia 7 de setembro, né, quando eu cheguei lá no UGOL, os médicos, né, achavam que eu ficaria em torno de uns 6 meses aí, fácil, pela gravidade da situação, né, porque o meu caso não melhorava a infecção ela só estava aumentando, tinha que estabilizar, né, fizeram uma série de procedimentos com relação ao curativo, e aí o Senhor trabalhou durante todo esse tempo, no momento e no período da qual Ele achava necessário, né? E aí eu tive alta no dia 7 de setembro, né? Então, foram aí em torno de 45 dias, né, de internação, e o Senhor remiu o tempo ao meu favor, né? Eu louvo a Deus pelo cuidado do Senhor mesmo, né, de um paciente que poderia ficar aí meses, né, acamado, ficar 45 dias no hospital pela gravidade do acidente é só por Deus mesmo. Nem os médicos acreditaram na melhora, né? E então, desde então, eu venho vencendo. Hoje, atualmente, né, eu estou muito bem, voltei às minhas funções motoras normalmente, né, não tive nenhum déficit motor, né, e hoje os procedimentos que estão sendo feitos em mim, né, o acompanhamento ambulatorial que está sendo feito em mim, é um acompanhamento agora para fins estéticos, né, para fins de melhorar mesmo toda essa região que ficou machucada, né, e mesmo sendo em âmbito público, o Senhor tem aberto as portas para que tudo isso acontecesse da maneira mais rápida possível. E eu só louvo a Deus por esse cuidado sobre a minha vida. O que eu quero dizer para vocês é que descansem mesmo no Senhor, né? Talvez o meu testemunho aqui sirva de exemplo para várias pessoas, né? Talvez você tenha passado coisas piores do que eu, ou, né, tenha passado coisas um pouco menor, mas saiba de uma coisa, nada na nossa vida é por um acaso, tudo ele tem um propósito debaixo do céu, né? Nada acontece fora do tempo e da vontade de Deus. Então, durante esse tempo, sim, eu tive vários momentos de depressão depois que eu saí do hospital, porque eu sabia que a minha maior luta, ela não era uma luta dentro do hospital, era fora do hospital, pelo campo das emoções, né, pelas incertezas do que viriam, e então eu sabia que a minha maior luta estava depois do hospital ali, né, porque ali dentro do hospital eu sabia que Deus estava também no comando, e que eu não tinha como fazer nada, mas depois que eu saí do hospital, o meu maior combate foi aqui, ó, no campo das emoções e no campo da mente. E graças a Deus eu tive um tempo que eu também trabalhei várias áreas na minha vida. Então por isso que eu falo que tudo tem um propósito. Às vezes Deus quer te mostrar, com uma situação dessa, que você pode melhorar várias áreas da sua vida. E que o amor de Deus ele é incondicional, né? E Ele vai trabalhar da maneira como Ele quer, no tempo que Ele quer, né? Então, se você já passou por isso, ou está passando por isso, né, procura não olhar para a circunstância da qual você passou, ou da qual você está passando. Olhe para Deus. Eu digo que a relação vertical é ela que vai te dar sustento para você levar uma vida cristã normal, né? Uma vida cristã cheia de vitória, né? Você vai superar toda essa situação. Então, eu ainda estou em processo? Sim, né? Assim como há uma cirurgia, assim como há um procedimento cirúrgico, e não se faz o tempo todo, não se faz tudo de uma vez, há um processo, assim também é o processo de Deus, né, nas nossas vidas. E como Ele trabalha, né, interiormente, de dentro para fora,
há um processo, há um tempo, né? E eu vejo que esse tempo é o melhor tempo do Senhor. Então, aprenda a esperar no Senhor. Respeite esse tempo de Deus na sua vida. Comece a observar aquilo que Deus quer com esse tempo, né? E aí eu tenho esperado em Deus nisso, e eu tenho ajustado várias áreas da minha vida que precisam ser ajustadas, né? Então é isso que eu queria desejar para vocês, que acima de tudo confie no Senhor, né, porque o mais Ele pode fazer sobre a sua vida. Basta olhar para cima, não olhar para as circunstâncias, para aquelas pessoas que estão ali à sua volta, que só querem muitas vezes te deixar para baixo, ou te gerar incertezas, né, ou te passar medo, né? Então, olhar para o Senhor, porque é Ele o seu exemplo, é Ele o seu alvo, é Ele o seu foco. Amém? Quero deixar esse testemunho e que o Senhor abençoe a todos vocês em nome de Jesus.